vou, antes de dar exemplos e tudo mais, eu vou justamente provar que se isso acontece, então f é contínua. Tá? Então, teorema... Se f é diferenciável em x0, y0, então f é contínua em x0, y0. Tá bom? E isso é fácil de fazer. Vamos ver por quê? Vamos ver. Olha, eu sei que se f é diferenciável, tudo isso aqui acontece, né? Existem dois números, a e b, tais que esse limite enorme dá zero. Tá? Essa é a minha hipótese. Isso tá aí para eu usar quando eu precisar. E o que eu quero provar? Quero provar que a f é contínua. Então, é razoável que eu... Bom, o que quer dizer que a f é contínua? F é contínua se f de x, y, quando x e y tende a 0, 0, tende a x0, y0, dá f de x0, y0. É isso que a gente quer provar, né? Bom, em vez de escrever x e y, eu vou escrever x0 mais h, y0 mais k. Isso aqui é a mesma coisa que limite de f de x0 mais h, y0 mais k, quando hk tende a 0, 0, f de x0, y0. Tá? Então, é aqui que eu quero chegar. Tá? Isso aqui é o que eu quero provar. Mas aí eu vou olhar lá para aquela expressão. Eu vou escrever a f de x0 mais h, y0 mais k, é f de x0 mais h, x0, y0, mais ah mais bk, mais o erro. Agora fica fácil. Escrevendo desse jeito fica fácil de demonstrar o que eu quero. Eu quero, então, provar que o limite desse pedaço é isso só. Então, agora falta provar que isso aqui, esse limite é 0. Isso é, né? Porque o h está tendendo a 0, o k também, o a e o b são números reais, tá? E aí eu tenho que provar que isso vai para 0. Se eu provar essas duas coisas, a função é contínua, tá? Então, sabemos... E aí a gente sabe que existem os a e b que fazem esse erro dividido pela norma tender a 0. Tá? Então, limite, quando hk tende a 0, 0, de ah mais bk, isso é 0. Isso não, é um número vezes h mais um número vezes k, isso dá 0. Agora, o que é o limite do e de hk quando hk tende a 0, 0? O que eu sei é o limite do e dividido pela norma. Então, o que eu vou fazer é escrever esse e aqui, eu vou multiplicar e dividir por norma de hk. Tá? Então, antes de passar o limite, eu vou só multiplicar e de hk sobre norma de hk vezes norma de hk. Tá? Quando hk tende a 0, 0. Tá bom? E aí, o que acontece? Por hipótese, isso aqui é 0. Tá? E a norma de hk, a gente sabe que é a raiz quadrada, né, de h ao quadrado mais k ao quadrado. Quando o h e o k tendem a 0, essa norma vai para 0. Tá?
Então, isso aqui também dá zero. Então, esse limite é zero. Portanto, juntando tudo, né? O limite de f de x0 mais h, y0 mais k, quando hk tende a 0, 0, é esse aqui, que é constante, f de x0 mais h, desculpa, f de x0 y0, mais 0 mais 0. Tá? Então, essa daqui, então, essa noção de diferenciabilidade aqui, essa definição aqui, acaba sendo bastante importante, porque é ela que vai dar para a gente os teoremas que a gente vai precisar. O primeiro é esse, que se é diferenciável, então é contínuo, e ao longo do curso a gente vai vendo mais alguns. Mas é essa definição, a definição realmente importante. Se a f é diferenciável, então ela tem as duas derivadas parciais. Se ela é diferenciável num ponto, x0 e y0, existem ∇f e ∇x nesse ponto e ∇f e ∇y nesse ponto, e eles são justamente esses números a e b. Tá? Então, esse é o teorema 2, e aí sim, depois de provado esse teorema, a gente consegue fazer alguns exercícios com mais facilidade. Né? Então, teorema 2. Sempre, o tempo todo, eu tenho o A contido em R2 aberto, o x0 e y0 um ponto de A, e a F de A em R. Né? Se F for diferenciável, em x0 e y0, então existem as duas derivadas ∇f e ∇x de x0 e y0 e ∇f e ∇y de x0 e y0. Tá? Isso é fácil. Esse teorema é bem simplesinho. Por quê? Eu vou fazer um, o outro fica para casa. A demonstração, então. Para mostrar que a derivada parcial de f em relação a x existe, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que variar só o x e manter o y constante, né? Mas, bom, eu não sei se esse limite existe. Então, vamos escrever só que, recordar que isso aqui é limite, quando h tende a 0, de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, sobre h. Lembra disso? Tá? Então, a derivada da f em relação a x é isso. Então, eu tenho que mostrar que esse limite existe. E o que eu sei para chegar aqui? Para garantir que esse limite existe, o que eu sei? Eu sei que a f é diferenciável. Então, eu sei que existem números a e b, ó, está bem aqui em cima. Tais que aquele limitão existe. Tá? Existe e é igual a 0. Tá? Então, o meu ponto de partida é aquele lá. Eu sei que aquele limite grande existe para qualquer hk. Então, eu vou fazer h0. Ele existe para, né, para qualquer hk tendendo a 0, 0. Eu vou pegar o k igual a 0 e vou fazer o limite. Então, sabemos que existem, eu vou escrever assim, A e B pertencentes a R, tais que
O limite, eu vou escolher um caminho especial, né? Esse par aqui, de f de x0 mais h, y0 mais k, fica só y0, porque o k eu já peguei igual a zero, tá? Menos f de x0, y0, menos ah, menos b vezes 0, sobre norma de h0 é zero. Quer dizer, lá é para todo hk, né, tendendo a 0, 0, por qualquer direção. Aqui, eu, em particular, para esses. Tá bom? E agora é só traduzir o que é isso. Ó. Aqui, joga fora. E o que fica aqui? Se o par H0 está tendendo a 0, 0, significa o quê? Que o H está tendendo a 0. Tudo bem? Aqui eu tenho só H tendendo a 0. Aqui eu tenho f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, menos AH. E quanto que é a norma de H0? Do vetor H0? É módulo de H. Tudo bem? Eu sei que esse limite é 0. E aí, com o módulo no denominador, se esse limite com módulo no denominador é 0, sem o módulo também é, por causa daquela observação que eu fiz no início da aula. Então, eu posso tirar esse módulo daí. F de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, menos AH sobre H igual a 0. Agora é só separar em 2 e perceber o quê? Isso aqui eu vou separar assim, né? Tá bom? Já separei não só a fração, mas como também o limite, né? O limite da diferença e a diferença dos limites eu já escrevi assim. Mas isso aqui é a derivada parcial, tá? Isso aqui quer dizer que a derivada parcial existe, né? Não só ele existe, né? Porque aqui está dito que ele existe, mas ele é igual àquele número A. Tá? Então, eu provei que o del F del X é o A. Tá? E, da mesma forma, usando aquele limite grande com H igual a 0, vocês vão obter a derivada parcial em relação a y, calculado em x0, y0, e vão descobrir que esse daí é o número b. Tá bom? Então, o resumo de tudo isso. A conclusão aqui. É que, se você tem uma função diferenciável, bom, sempre naquelas condições, o domínio é um conjunto aberto, x0, y0 é um ponto do domínio, né? Eu tenho A contido em R2 aberto, x0, y0 pertencente a A. A f de x0, f é diferenciável em x0, y0. Eu vou escrever assim, ó, C e somente C. Lembra, lá em cima, né, quando eu dei a definição, eu falei, se existirem números A e B, tais que aquele limite grande é 0. Né? Essa era a definição. Com esse teorema, eu descobri que o del F del X é o A. Então, eu vou dizer, analogamente, né, não escrevi, analogamente, o del F del Y, calculado em x0, y0,
é B. Tá? Então, como é que eu vou fazer para verificar se a função é diferenciável? Eu tenho que mostrar a existência do A e do B. Então, você vai fazer primeiro que existe del f del x de x0, y0 e eu vou chamar de A. E também existe del f del y de x0, y0, que eu vou chamar de B. Então, esses dois números têm que existir e tem que fazer aquele limite enorme. Vocês têm que verificar também que o limite daquela função e de hk sobre norma de hk, quando hk tende a 0, 0, tem que dar 0. Ou seja, são dois passos para ver se uma função é diferenciável num ponto. Primeiro você calcula as derivadas parciais nesse ponto, só que isso não basta, né? Porque a gente viu o exemplo de uma função que tem as derivadas parciais e não é contínua. Então, ela não pode ser diferenciável, lembra? Então, existem funções que têm derivadas parciais, mas não são diferenciáveis. Tá? Então, para ver se é diferenciável mesmo, eu vou ter que calcular esse limite aqui. E ver se dá 0. Tá? Então, são dois passos.